É Dia dos Pais. Que livro ou história ler para suas crianças? Bem, esse dia não é muito celebrado na escola em que trabalho. O Dia das Mães é mais festejado. O Dia dos Pais, no máximo, um cartãozinho que as crianças pintam. Bem, apesar de todos os conflitos que tanto as professoras como as crianças veem entre pai e mãe, não acho sábio evitar falar desses pais que às vezes magoam os nossos corações. Então eu nunca deixo de homenageá-los. No início desse meu desejo de ler sobre os pais para as crianças, já passei por saias justas. Começo a falar ou ler uma história sobre o pai e logo um, cujo pai foi embora, cujo pai não conhece, cujo pai está preso, cujo pai bateu na mãe, chora. Uma vez até uma estagiária chorou ao lembrar que não conheceu seu pai. Mas essas histórias eu te contarei num outro vídeo. Hoje quero te falar de um livro que costumo ler antes de ler uma história sobre um pai de sangue, pai biológico. É a história de Merlin e Arthur. Lembra do rei Arthur da Távola Redonda? Pois é, numa fase da infância dele, desse rei bretão da Inglaterra, na era medieval, ele ficou longe da mamãe e do papai. Na verdade, ele só conheceu quem foi o seu pai na vida adulta. E Merlin, o sábio, o bardo, já idoso, cuidou dele durante esse tempo, essa infância longe da paternidade desconhecida. Então, por que eu gosto de ler essa história deste livro, Histórias do Avô? É um livro publicado pelas Paulinas. Eles também publicaram Histórias da Avó, um livro maravilhoso, mas hoje está fora de edição. Já liguei lá, pedi, inclusive vocês que gostam de livros. Este livro, Histórias do Avô, e o outro, Histórias da Avó, você deve ter em casa, porque eles são de uma sabedoria transcendental. Neste livro, cujas histórias, a minha preferida é esta, que dá imagem à capa, chama-se O Anel dos Gigantes. Veja que Merlin já está idoso, Arthur é um menino, eles saem à tarde, veja as cores do céu. Merlin conecta este menino com a natureza. Tem um momento da história, O Anel dos Gigantes, em que, no meio da narrativa, Arthur se deita no chão para ouvir o choro dos guerreiros. Deixa eu te contar só um pouquinho da história. Merlin, um pai do coração, um avô, porque nem sempre o nosso pai é aquele biológico. O pai é aquele que cria, que toca, que orienta. Nesta história, Arthur pede para que Merlin conte a sua história predileta, que é o Anel dos Gigantes. Deixa eu abrir aqui, eu não posso mostrar muito, porque tem a questão dos direitos autorais. Mas uma imagem eu creio que não há problema. Você conhece essa imagem, não é? É um lugar sagrado lá na Inglaterra, muitas pessoas vão para conhecer. Merlin diz que foi ele, é um mito, né? Uma história antiga, quem trouxe essas pedras neste formato, esse anel dos gigantes, para curar esse pedaço de solo ferido na Inglaterra. Ele conta para Arthur como se deu. Houve uma guerra, então ele aqui contando para Arthur que houve uma guerra, muitos soldados morreram, encharcando o chão de sofrimento, sangue, dor e morte. Merlin, ainda menino, ao passar por este pedaço, ouve o sofrimento, sente o sofrimento na terra. Então, ele pede ao rei para irem buscar pedras na Irlanda, pedras gigantes e sagradas. O rei atende o pedido, ele ainda menino. Eles trazem estas pedras para a Inglaterra. Só que o que acontece? Quando eles chegam na Inglaterra, as pedras são gigantes, pesadíssimas. Os soldados fazem de tudo para removê-las, para colocá-las nos navios, mas não conseguem. Então Merlin, menino, canta a noite toda para as pedras.
e ele canta e passeia por elas durante toda uma noite, e elas ouvem o canto, e elas se movem, se deitam no chão e se deixam remover. Ao chegar na Inglaterra, novamente, Merlin canta para elas. Então aqui você vê o transporte das pedras. Merlin canta para elas e elas se levantam e formam esse anel. Segundo o mito, a história que Merlin conta para Arthur, elas curam aquele lugar. E de fato, até hoje é considerado um lugar sagrado. As pessoas têm experiências, dizem, sobrenatural quando visitam este lugar. Aqui você pode ver Merlin contando a história, Arthur menino ouvindo a terra. Por que eu gosto tanto dessa história, dentre outras deste livro? Porque eu vejo o modelo de pai que nossas crianças precisam. O pai que conta histórias. Não precisa ser um livro caríssimo. O pai conta a sua história de infância. Leva o menino para passear à tarde, ter contato com a natureza. É um pai que acompanha. Quantos de nós criticamos os pais que brigam com a esposa, arrumam outra família e abandonam seus filhos? E as crianças ficam desassistidas enquanto nós julgamos. Sejamos nós os pais dessas crianças. E fica aqui essa dica deste livro que é maravilhoso. Te convido a ler para suas crianças O Anel dos Gigantes, que Arthur amava ouvir na voz do Merlin, seu pai do coração. Um domingo abençoado para vocês. Deixa eu ver como ficou.